Muito bem, irmãos, nós estaremos compartilhando com os irmãos essa noite, mais uma vez, né? E iniciando esse ano, já aí avançando nos dias que a gente está compartilhando aqui. E quem sabe, um exercício que você precisa fazer, de anotar cada sermão, cada texto, meditar em casa, trazer para a sua vida pessoal, particular, aquilo que Deus vai falando ao nosso coração. Fiquei muito feliz hoje, quando cheguei em casa, que eu abri o meu WhatsApp, e tinha uma pessoa, aliás, nem era no WhatsApp, que ela tinha perdido o meu WhatsApp. Mas ela estava me pedindo algo, e ela dizia o seguinte: Deus me falou hoje, através do professor da Escola Bíblica Dominical. Você perdeu a Escola Bíblica Dominical? Por que razão? Aquela irmã veio, e ela disse: Deus me falou através do professor da Escola Dominical. E ela continuou. E depois Deus me falou através da mensagem. E é por isso que eu estou entrando em contato. Porque Deus me falou. Vocês imaginam isso? Deus falando para você, você entendendo que Ele está falando para você, e você podendo então aplicar isso à sua vida e buscar aquilo que você entendeu que Deus está te falando. Eu quero que você saia daqui levando com você 3 palavras. 3 palavras. Há um cântico, né? 3 palavrinhas só, mas não é aquelas não. Primeira palavra que eu quero que você guarde com você: humildade. Segunda palavra: dependência. E terceira palavra: confiança. Quais são as 3 palavras? Humildade, dependência e confiança. Nós cantamos há poucos instantes, não foi? A última música, e vamos a ela, vamos ao texto. Mateus capítulo 18. Mateus 18, pode colocar ali a primeira imagem, irmã Mônica, o irmão Ivan. Mateus capítulo 18, irmãos, nos diz, Mateus registrando um momento muito especial que Jesus tem com aqueles que ele estava ensinando. Naquele momento, os discípulos, observem só, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem de nós será o maior no reino dos céus? Quem de nós será o maior no reino dos céus? Versículo 2. Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, observem os irmãos o que Jesus está dizendo, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, ou como uma dessas crianças, este é maior no reino dos céus. Pensar nisto, irmãos, entender isto. Quais são as 3 palavras? Humildade, dependência e confiança. Entender a vida cristã, entendendo a natureza da nova vida que nós temos em Cristo. Entender que verdadeiramente a nossa nova vida, ela foi adquirida em Jesus.
A nossa nova vida, ela foi dada, presenteada pelo Senhor Jesus. E à medida que nós entendemos a natureza dessa nova natureza, a natureza dessa nova vida, nós passamos a buscar, nesse entendimento, a praticidade de vivenciá-la. Quero ser como criança, mas agora eu cresci e a minha inocência acabou, e acabando a inocência, agora eu quero viver de que maneira? Como é que é a minha vida agora que eu entendo, agora que eu cresci? Entendendo, irmãos, que a nossa nova natureza, ela é proposta do Senhor Jesus. Quando Jesus nos diz da necessidade de nascer de novo, precisamos pensar então numa criança. Quando Jesus diz ali para Nicodemos, capítulo 3 de João, ele diz para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Pense numa criança. Nicodemos não pensou numa criança, mas ele diz: como eu posso, já velho, voltar ao útero da minha mãe? E ele fica considerando ele grande ainda. Mas Jesus quer ao contrário, que nós nos consideremos crianças, pequeninas, inocentes. E a vida de uma criança nos inspira sempre. Como é um recém-nascido? Como que a gente observa a vida de um recém-nascido? Pode virar ali, irmã. Não sei quem está operando aí, a Mônica? Ok. O pastor Shed, ele faz essa colocação. Ele diz: Jesus singulariza a grandeza da humildade, ele singeliza a nossa dependência, e ele completa a nossa confiança, falando de criança. Entenderam? Quando nós pensamos nisso, irmãos, que Jesus está colocando dentro de um contexto onde os discípulos queriam saber de grandeza, quem é o maior, quem será o melhor, quem terá a maior posição dentro do reino de Deus. E a resposta de Jesus é pegando uma criança, trazendo nos seus braços, e através da imagem, através daquele momento sublime, ele ensina para nós, ele mostra para nós. Pode virar ali o slide, minha irmã. Ele ensina para nós a primeira lição, que é a lição da humildade. Ele diz: se não se tornarem como criança, observa os irmãos como ele coloca lá no texto, de maneira alguma entrareis. É semelhante a quando ele diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. De maneira nenhuma entrareis no reino de Deus, ou no reino dos céus, se vocês de fato não se converterem, tornando-se humildes como uma criança. Jesus toma, irmãos, aquela criança nos seus braços, no seu colo, e mostra para mim e para você, mostra para nós o exemplo de como nós devemos viver. Cadê a Maria? A Maria hoje está longe. Maria hoje me deixou, né? Está lá no último banco. Mas quando a gente olha uma criancinha, né, irmãos, como a Maria, nessa fase aí, de que anda para lá, anda para cá, já esboça falar alguma coisa. E a gente fica entendendo que fase maravilhosa. Os pais correm atrás. Ontem eu vi o Haroldo correndo atrás lá. Mas Deus corre atrás de nós com muita alegria. Deus cuida de nós quando nós nos tornamos verdadeiramente com esta característica de humildade da criança. É pensarmos, irmãos, a criança ela mostra para nós essas características benditas, graciosas.
A criança vai mostrando para nós essa grandeza da humildade. Ele vai mostrando para nós a singeleza da dependência. E quando eu penso, irmãos, em dependência, o que passa por sua cabeça? Dependência. Pensar em ser dependentes de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos ser humildes o suficiente para dependermos de Deus para viver. As crianças são humildes o suficiente e elas são inocentes. Você pensa sofisticado ou você pensa simples? Às vezes nós queremos pensar grande, pensar sofisticado. Mas o que precisamos de fato, em sendo aí no exemplo de Jesus, de sermos como crianças, crianças são humildes e inocentes. Elas, a sua maneira de pensar é de dependência, de verdadeiramente desfrutar do aconchego, da segurança de seus pais. As crianças são frágeis, indefesas, inocentes, necessitam de cuidados. E os adultos? Os adultos são frágeis também, muito frágeis, mas eles fazem de conta que não entendem que são frágeis. Os adultos são indefesos, mas se acham autossuficientes. Os adultos não são inocentes. Pelo contrário. Os adultos, eles são orgulhosos. E o ser orgulhosos rouba de nós, então, o mais importante da ilustração que Jesus coloca, de buscarmos os cuidados de Deus. Nos achamos tantas das vezes capazes de tantas coisas. Observe, os irmãos, o versículo 10 aí do texto que nós lemos. No versículo 10, Jesus traz para nós, ele diz: cuidado para não desprezarem nenhum só desses pequeninos, ou nenhum dessas crianças, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial e compartilhando com Deus o viver de uma criança, o viver da inocência, da fragilidade, da dependência. E aí, sendo, irmãos, à medida que nós somos então voltados para isto, de que Deus está observando as nossas peraltices inocentes, o nosso orgulho de falta de inocência. O verso 10 nos diz que dos anjos, dos seus anjos, anjos com um ministério especial de cuidar de quem não pode cuidar de si mesmo. Vocês sabem que o Espírito Santo não tem o papel de cuidar de nós. Ele não veio com essa missão, ele veio ao mundo para nos dar sabedoria, entendimento. Agora o texto nos diz, Jesus está dizendo para nós que Deus tem agentes, e na linguagem de Billy Graham, ele diz que são agentes secretos de Deus, que cuida de nós. Deus, na sua sabedoria e poder, coloca seres para que possam de fato cuidar daqueles que dele dependem. Capítulo 10, ele traz para nós essa visão, essa percepção. Jesus diz lá, capítulo 10 de Mateus, versículo 16, ele diz: sede, portanto, prudentes como serpentes e sem malícia como pombas.
E eu quero me apegar nessa última ilustração que Jesus coloca aí no capítulo 10, versículo 16. Sejam simples como pombas. Observe, os irmãos, o que Jesus está colocando para nós é que nós precisamos, então, na nossa simplicidade como criança que depende dos seus pais, nós precisamos verdadeiramente estar compreendendo isto. A natureza da nova vida em Cristo. Pode virar ali, minha irmã. A natureza da nossa nova vida em Cristo. É de nos assentarmos no colo dele, sem resistência, compreendendo a sua ternura, o seu carinho por nós. Essa natureza da nova vida, essa beleza da nova vida, essa pureza da nova vida, essa singularidade da nova vida, essa singeleza da nova vida, essa ausência de malícia. Como a igreja vai sendo cada dia melhor, à medida que a igreja vai se deixando ser conduzida com essa visão de Jesus, de simplicidade. Não nos agrediremos mais, não nos estranharemos mais, nós teremos uma consciência assim de simplicidade, em que Deus vai nos conduzindo, nos fazendo viver em uma harmonia celestial. Viver uma harmonia na terra, uma harmonia celestial. Jesus ainda fala no capítulo 5 de Mateus. E lá estão as bem-aventuranças. E uma delas ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Humildade, ser como criança. E ele diz que bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles, e aí ele reforça o que está dizendo lá no capítulo 18 que eu li com vocês. Os humildes de espíritos, eles verão, ou eles participarão do reino de Deus. Mas lá no texto que eu li de capítulo 18, ele diz que se não forem humildes como criança, jamais entrarão no reino de Deus. Precisamos ser domesticados por Deus. E à medida que nós somos trabalhados por Deus para viver uma vida assim, de crianças, com a humildade da criança, a simplicidade da criança, os humildes de espíritos não são altivos, autossuficientes. Os humildes de espírito, eles se submetem inteiramente a Deus. Jesus então nos convida, irmãos, a aprender com ele. Mateus capítulo 11, observe que eu estou citando quase todos os relatos feitos por Mateus, mas estão também nos outros evangelhos. Mas em Mateus capítulo 11, Jesus nos convida a aprender com ele. Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão estressados. Você fica estressado? Fica. Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão estressados, sobrecarregados de tanto lutar para ser adulto, de tanto lutar para ser independente, de tanto lutar para ter resposta para tudo e para todos, até para Deus. Ele diz: vinde a mim, todos vocês, e aprendam de mim, que sou humilde, sou manso e humilde de coração. Aprendam a ser mansos, aprendam a ser humildes, como criança. Amados, à medida que nós aprendemos a ser mansos com Jesus, capítulo 11, versículo 29, tá? Quem está procurando. À medida que nós aprendemos com Jesus a essa característica infantil. Porque eu tenho um filho, e o meu filho cresceu. Todo filho cresce, né? O seu está crescendo, né? Hoje está dormindo no seu colo, mas daqui a alguns anos você vai dormir no colo dele.
Não é assim? Crescem, as crianças crescem. Mas para mim o meu filho ainda é um bebezão. É assim para vocês que têm filhos grandes? É assim para vocês que são filhos grandes? Os seus pais ainda os consideram bebezões? Às vezes estão casados, são empresários, médicos, advogados, não importa a profissão que tenham, mas os pais os veem como bebezões. Deus olha para você com 65 anos, como é meu caso, e diz: ele é um bebê, meu bebê, e Deus faz cafuné na minha cabeça. E quando eu erro, Deus puxa a minha orelha, no meu bebê. À medida, irmãos, que nós entendemos isto, o nosso relacionamento da vida nova com Deus, não é para a gente ser a mesma coisa de outrora. Outrora, antes de Jesus em nossas vidas, como que nós éramos? Eu me lembro de eu resmungão com meus pais. Resmungão, malcriado, bati o pé. E me lembro que uma vez eu cometi uma arte. E meu pai me chamou. E quando ele me chamou, que ele disse para que era, eu corri muito. Mas sabe o que eu fiz? Eu parei longe dele, alguns metros. Botei a mão na cinturinha. Eu era pequenininho, 5 anos. Botei a mão na cinturinha e cantei para ele uma música do Detefon. Eu mato mosca e barata, e será o que lá mais? Ai, meu pai botou todas as energias que ele tinha para me alcançar. E fui crescendo, e cada vez pior. Eu me tornei cada vez pior, irmãos. Nunca usei droga, nunca me prostituí, mas diante de Deus eu estava cada vez pior. Até o dia que Jesus modificou minha vida. E a nova vida me trouxe uma nova visão. Uma nova visão. De reconciliação, de aproximação, de dependência. É essa a segunda palavra? Dependência? Então põe lá, Mônica, o próximo slide. Dependência, é isso? Vê o anterior, por favor. Humildade, natureza, vai em frente. Será que está tudo confuso? Achou? Isso, dependência. Amados, quando nós entendemos isto, a operação de Deus nas nossas vidas, a gente vai crescendo, mas Deus diz, ele continua bebê. E nós precisamos então entender que nós somos dependentes. Como que são as crianças? Dependentes. As maiores características de uma criança é a sua dependência. Quando está molhada, o que a criança faz? Muda a fraldinha, leva a outra para o cesto de lixo. É isso? É isso que a criança faz? Não é. Ela chora. E quando está com fome, ela vai para o fogão, esquenta a água e faz a mamadeira. É isto? Não. Ela chora. Dependência. Dependência. É isso que nós precisamos, é isso que Deus quer. Que nós, ao entendermos que nós precisamos ser criança, porque nós temos agora uma nova vida, uma nova natureza, um novo tempo do nosso viver com Ele. E então nós somos agora voluntários na dependência. Nós queremos, nós aceitamos, nós nos submetemos. Porque na verdade nós descobrimos que nós não sabemos fazer nada. Você se lembra quando e as crianças que estão aqui, de repente estão fazendo esse experimento, né? De colocar o carocinho de feijão lá que as professoras mandam para ver o que acontece no dia seguinte? É isso? O filho já fez isso? Já? Sua menina já fez isso? Já?
É um tempo de descobrir aquilo que nós não sabemos. E nós precisamos descobrir em Deus aquilo que nós não sabemos. Dependendo dele. Mamãe, como é que eu faço com o caroço de feijão? Vai lá, pega um pouquinho de terra, né? Se tem quintal, manda lá no quintal pegar. Se não, tira lá no vaso ou aonde tiver alguma terra. Põe aqui, né? Hein? Algodão, no algodão que é mais prático, mais limpo e mais fácil, né? E a criança faz, e ela vai observar que daí algumas horas, 48 horas, já tem um anzol lá. E ela entende que nasceu, mas ela não sabe como nasceu. Você sabe? Você que é bebezão de Deus, de 40, 50, 60 mais anos, você sabe como que aquele anzol do caroço de feijão, que era pequenininho assim, aparece com 48 horas já desse tamanho? Precisamos aprender que só Deus tem os mistérios da vida. O mistério das nossas vidas, irmãos, de sermos salvos. E a Bíblia diz que essa nova vida é porque nós somos salvos. É isso que Jesus falou aqui para os discípulos. Vocês precisam se converter. Eram aprendizes de Jesus, mas ainda estavam brigando por serem maiores, por serem melhores no reino de Deus. Eram discípulos de Jesus, mas ainda tinham as velhas manias da velha vida muito presente e escravizadora. Às vezes nós vivemos vida cristã de muitas décadas, mas ainda escravizados pela velha natureza, que fala mais alto do que a nova natureza. Precisamos permitir, e Jesus chama isso de conversão. Ele falou isso aqui, e em outro momento ele falou isso para Pedro. O dia que você se convertermos-nos a Cristo, vivermos então em inteira dependência dEle. Somos pequenos diante dEle, pequenos demais. A diferença de um bebê que nasceu essa semana, quantos quilos pesava? 3 quilos aí? Quem sabe? Nasceu um bebê na igreja essa semana. 3 quilos? Em torno de 3 quilos, não sei. 3 quilos, se os pais... A mãe é bem pequenininha, né? Mas se o pai pesa 90 quilos, e ele nasceu com 3 quilos, qual é o percentual? Quanto? 90 quilos, 3 quilos. 0,3, irmãos. Aproximadamente, nós dissemos, nossa, uma grande diferença. Mas Deus diz que nós, diante de Deus, nós somos como uma gota no oceano. Você entende a desproporção? Nós, para Deus, num outro texto ele diz que nós somos como o pó na balança, que não faz diferença, não mexe com a balança. Ou seja, nós somos insignificantes. Mas Deus entende que sendo tão pequenos, nós somos dignos de ser cuidados por sua grandeza. E Ele cuida de nós. Ele cuida de nós nas nossas idas e vindas. Ele cuida de nós no formar família. Ele cuida de nós, nas nossas aventuras, no mês de férias. Ele cuida de nós quando nos arriscamos em tantas situações complexas. Ele cuida de nós todos os dias. Lá em Mateus capítulo, mais uma vez Mateus, tá? Lá em Mateus capítulo 28, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Ele diz para nós confiarmos que Ele cuida. Podemos ser dependentes e precisamos de fato pedir a Ele a cada dia. Jeremias 33:3 nos ensina pedir. E ele diz, vocês verão o resultado do pedir para Deus. Vira
o slide, irmã. A criança chora quando está então com fome e reconhece a dependência da mamãe. É isso, irmã Luciana? É isso? É isso mesmo que a Maria faz? É? Quando nós achamos, irmãos, que a criança, ela entende quem é a mãe desde os primeiros momentos de vida. Ela acha o cheiro da mãe desde os primeiros momentos de vida. Nós precisamos sentir a presença de Deus e nos identificarmos nele desde os nossos primeiros momentos de nova vida nele. Amados, quando nós compreendemos que entender a grandeza de Deus, que dá para nós a grandeza de dependermos dele, de dependermos dos seus cuidados, cuidados imensuráveis, cuidados extraordinários, mas ele está cuidando e nós nem estamos percebendo. Se nós entregarmos para ele nossas vidas, ele vai cuidar. E quando nós pensarmos que estamos sozinhos, isolados, não estaremos sozinhos, isolados. Ele continua a cuidar de nós. Pode virar lá, irmã Mônica. Vivemos na confiança num Deus de amor que cuida de nós. Vivemos na confiança num Deus de amor que cuida de nós. Ele nos deu seu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para nos capacitar a entender toda a verdade. Quando nós assim entendemos, dá vontade de depender ainda mais e de viver cada dia confiadamente. Então a terceira palavra o que é? Confiança. Pode virar, irmã Mônica. Confiança. Quando nós entendemos isto, quando nós aprendemos isto, que Deus espera de nós sermos humildes, que Deus espera de nós vivermos na inteira dependência dEle, Ele espera que confiemos nele. Confia, pois, no Senhor. Confiar no Senhor. A confiança, irmãos, ela é filha da fé, e a fé gera confiança em Deus. Se a nossa confiança, ela vem através da fé, à medida que nós cremos verdadeiramente nele, nasce no nosso coração esta confiança. E nós vamos então vivendo cada dia confiadamente nele, no Senhor. E tudo que nós fizermos, nós vamos buscar nele, no Senhor, a orientação. E vamos estar certos de que ele, o Senhor, verdadeiramente não falhará. Vamos estar confiados, irmãos, que verdadeiramente ele está conosco, que verdadeiramente ele cuida. Vamos estar confiantes de que ainda que nós venhamos a morrer, ele nos ressuscitará. E isso é o mais importante de tudo. A nossa confiança em Deus não é para esta vida, mas a nossa confiança em Deus, ela começa nesta vida. A criança que Jesus toma no colo, ela confia nos seus pais, mas não para aqueles momentos só de tomar o leitinho e trocar as fraldinhas. Ele confia que que os seus pais vão cuidar sempre deles. E por isto, eu volto aos nossos filhos. O meu filho barbado tem a sua vida profissional definida, mas ainda eu cuido dele. E busco saber quais são as necessidades dele. E ele liga, ele fala do que tem no seu coração. Para mim, pais e filhos vão se relacionar até a morte. Eu vejo minha esposa se relacionando com a mãe dela, velhinha, com 90 anos praticamente. Falta só alguns meses, mas continua mãe. Deus não envelhece,
Deus não se torna mais sábio. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu preciso cada dia mais confiar nesse Deus que cuida de mim em todas as circunstâncias. Crer no Senhor Jesus é a solução. Mas nós precisamos mais do que crer. Nós precisamos confiar. Há muita gente que crê, mas não confia. Há muitas pessoas que crê, mas não entrega. Sabe quando você entrega e a pessoa vai pegar, você puxa? Muitas das vezes nós vivemos assim com Deus. Porque nós cremos, mas não confiamos. Falta-nos a certeza de que verdadeiramente Ele estará nos suprindo nas nossas circunstâncias mais diferentes. Quem crê e confia em Jesus, esse terá vitórias. Confiar em Jesus é fundamental. Pode virar a ler, irmã. Confiar em Jesus é fundamental. Como que a fé sem obras é morta, assim a fé sem confiança é morta. Se nós cremos em Jesus e não confiamos, não vai valer de nada. Jesus se torna um Deus morto, que não pode agir em nossas vidas, porque não confiamos nele. Confiar em Jesus é fundamental. O Salmo 37, ele diz, eu creio que está escrito ali, entrega o teu caminho ao Senhor. Está escrito? Vamos ler juntos? Entrega o teu caminho, confia. Você confia que Ele faz? Precisamos confiar. Senão a nossa fé é seca. Não tem vida. A fé que tem vida, ela confia sem titubear. A fé que tem vida, ela verdadeiramente transborda todos os dias. Todos os dias. Conta-se uma historinha inventada só para ilustrar. Mas nessa história, não é a história sem H, né? Diz que uma casa de uma família incendiou-se. E no meio às chamas, e todo mundo desesperado, cada um, salve-se quem puder, correram, e a filhinha mais nova ficou para trás. E aquela criança de aproximadamente 5, 6 anos, ela estava agora no meio às chamas, da casa em chamas, e ela aparece na sacada, gritando por socorro. E o pai que está lá embaixo, na casa, no meio da escuridão, ele grita para sua filha, pula. Certamente você já ouviu essa história, essa ilustração. Será que você pularia? O seu pai dizendo lá embaixo, pula, precisa haver confiança. Se não houver confiança, não pularemos. Se não houver confiança, não iremos, não voltaremos, não deixaremos de fazer ou faremos, se Ele de fato está falando ao nosso coração. Eu creio que tem mais um slide, né, irmãs? Mônica, tem mais um? Ok? A nova vida é um relacionamento total com Deus. A nossa vida é um relacionamento que precisa de fato de uma confiança total em Deus. A nossa nova vida, o segredo da nova vida, a natureza que nós precisamos agora aprender a conviver nesse relacionamento com Deus é de plena confiança. E à medida que nós desfrutamos desta confiança, dessa amizade, desse verdadeiro relacionamento de amor com Deus, como Abraão teve. A confiança de Abraão em Deus é maravilhosa. E a Bíblia nos diz que foi essa fé viva
de confiar em Deus, que gerou nele o título de o homem, o pai da fé. Porque ele não tinha Bíblia ainda para ler, ele não tinha ainda igreja para se relacionar e aprender, mas ele agora se identifica espiritualmente com Deus, e Deus faz promessa para ele, que ele terá um filho algum dia. A sua mulher envelhece, passa anos e anos e anos, e a sua esposa está cada vez ficando mais velha. A sua empregada, a sua serva, que naqueles dias isso era possível, é vista pela esposa de Abraão como alternativa para ajudar Deus a resolver o seu problema. Afinal de contas, Deus tinha prometido, mas Deus não estava dando conta, parecia. Ela estava ficando cada vez mais velha e Deus não cumpria a promessa. E como que vai cumprir a promessa de uma mulher velhinha ter o filho? E Abraão cai nas neiras, como Adão caiu, de ouvir a sua esposa e ter relacionamento com a sua serva e gerar nela um filho. Deus diz: não é de Agar. Abraão acorda, entende que o que Deus tem preparado e prometido, ele não falha. E a fé de Abraão e a confiança de Abraão volta à tona. Com 99 anos, Abraão tem um filho, Sara com 90 anos. Agora esse menino está grande, lindo. Aí Deus diz: mate o menino. Você mataria? Confiança em Deus. Abraão pega o seu filho, pega a faca, o punhal, pega a lenha e vai no caminho que Deus lhe disse para ir. Ele não sabia onde era, mas Deus diz: é o lugar, eu te mostrarei. E diz que quando aproximava, Deus mostrou: este é o lugar. E Abraão parou com seus empregados e disse: fiquem aqui, eu vou com o menino, mas nós voltaremos. Sabe o que é isso? Confiança. Se Deus prometeu que ele teria um filho e Deus lhe deu, e se Deus prometeu que daquele filho ele e Deus fariam uma multidão de nações, Abraão não tinha dúvida de que Deus faria. Sabe o que nós precisamos aprender, irmãos, nessa nova caminhada de vida cristã? Confiar em Deus. Não achar que nós podemos resolver o problema de Deus. Se Ele prometeu, o problema é dele, não é meu. E Ele vai fazer segundo a sua onisciência. Ele vai fazer conforme a sua vontade. Ele vai fazer para a sua glória. Mas Ele vai fazer para o meu bem também, porque Ele me ama. Deus queria o bem de Abraão, Deus queria o bem dos discípulos, Deus quer o nosso bem, da igreja do século 21, Deus quer o bem da igreja batista em Afonso Pena, Deus quer o seu bem em particular. Aprendamos a confiar. Pastor Zé Carlos, você pode vir orar? Nós queremos orar nesses instantes. Amados, quais são as 3 palavras? Ok, aí a ordem tudo bem, não tem problema. Humildade, dependência e confiança. Humildade, dependência e confiança no Senhor. Pastor Zé Carlos, por favor. Graças e paz, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco, assim como também, ó Deus, o Senhor nos ouve. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, nos achegamos, ó Deus, no Teu altar, com nosso coração arrependido, Deus, nossas falhas, nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor possa também, ó Deus, querido, olhar com Teus olhos de amor, ó Deus, para qualquer coração e ouvir, ó Deus, a oração de arrependimento, ó Deus, daqueles que estão distante de Ti nesta noite. Que o Senhor possa ter a certeza, ó Pai querido, que o coração humilde o Senhor não vai rejeitar, que eles possam, ó Deus, receber essa humildade, possam receber, ó Deus querido, essa certeza, ó Deus, que o Senhor não os abandonará nunca mais, ó Pai querido. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, escreve o nome desse irmão, dessa irmã, ó Deus, no livro da vida, ó Pai querido, onde não há rabiscos, ó Pai Santo, e que possamos, ó Deus, ser uma família só com o Senhor, ó Pai Santo, e no nome de Jesus,
Que a Igreja Batista Afonso Pena, ó Deus, possa ser a grande, ó Deus querido, agente do reino do Senhor, ó Deus, aqui, não só aqui neste bairro, mas também nesta cidade, neste estado, ó Pai querido. Por isso usa-nos, ó Pai Santo, usa cada irmão, ó Deus, no nome de Jesus, que possamos ser agentes do Teu reino, ó Pai querido, onde quer que estejamos, ó Pai querido, com plena confiança nesse Seu tão grande amor, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Pai, ao ponto, ó Deus, que o Senhor enviou o Seu único Filho, ó Pai querido, Filho unigênito, ó Deus, o um gem só que é o Senhor, ó Pai querido, para que possamos ter plena liberdade, ó Deus, no Senhor. Por isso nos abençoa, ó Pai Santo, cada vez mais. Possamos sentir a Sua presença real em nossas vidas, ó Pai querido, e termos esta confiança plena de que, ó Deus, o Senhor está voltando e que nós possamos estar preparados para este dia, ó Pai querido, e que ninguém da nossa casa, ó Deus, possa ficar sem saber dessa boa nova, dessa confiança, dessa humildade, dessa esperança, ó Deus, que o Senhor está voltando. Nos abençoa, ó Pai querido, com essa unção de poder falar aos nossos inimigos também, ó Pai querido, que o Senhor os ama, que eles precisam também dessa dependência, ó Deus querido. No nome de Jesus, ó Pai querido, nos capacita para levar essa Sua palavra, ó Deus querido, onde quer que o Senhor nos envie. Possamos cumprir, ó Deus, plenamente nosso ministério, o ministério que o Senhor nos confiou. Abençoa-nos, Pai, no nome de Jesus.